Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima. Sempre ligados a todos vocês, mandando aquele alô especial e falar um pouquinho do que foi essa partida envolvendo a equipe rubro-negra e o time vascaíno. Jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão e o jogo em que terminou consistindo na vitória ali do Flamengo por 1-0. Mas foi um jogo muito pegado, um jogo em que as duas equipes mostraram a preocupação maior em jogar ali com espírito competitivo. Não foi um jogo de muitos momentos de gols, mas é a característica do treinador Tite, do treinador Ramon Dias, né? Porque eles procuram sempre criar uma forma de jogar que seja sempre valorizando a competitividade. Eu acho que o Vasco melhorou demais nesse aspecto, nesse quesito. Embora tenha perdido por 1-0, eu vejo o Vasco, na minha opinião, porque a gente avalia o trabalho técnico e o tático das equipes, né? Embora o Vasco esteja no Z4, eu acho que o Vasco não está jogando menos do que alguns times que estão acima dele. Dessa razão, eu não posso profetizar, mas eu creio que o Vasco até consiga se libertar dessa zona da degola e permanecer na elite do futebol. Então, os interesses são antagônicos. Enquanto o Vasco busca permanecer na Série A, queimando etapa por etapa, o Flamengo ainda tem uma tênue esperança em ser campeão brasileiro. Eu acho que essa possibilidade está muito longe. O próprio treinador Tite admitiu que o objetivo principal do clube, ele à frente do clube de regatas do Flamengo, é sim colocar o Flamengo numa condição em que ele garanta pontos para avançar para a Libertadores das Américas sem precisar disputar aquela etapa da repescagem. Então o jogo, com esses interesses antagônicos, né, ainda assim o jogo foi um jogo muito disputado, a meu ver, mas sem poucas chances de gols. E eu gostei de ver individualmente destacar a atuação pelo lado do Flamengo, do Arrascaeta. Eu achei que o Arrascaeta foi muito bem e mostrando a sua técnica, fazendo jogadas, tentando envolver o adversário no drible, inclusive conseguiu sofrer algumas faltas na entrada da área, duas delas muito próximas do gol, uma até que ele arrematou bem, e o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi. Eu fico às vezes pensando, a torcida do Flamengo deve pensar comigo na mesma frequência. O que levou o treinador Sampaoli a manter o Rossi no banco? Não é que o Matheus Cunha tenha tido atuações sofríveis, a ponto de ser descartado por completo. Não nesse sentido, é um bom goleiro. Mas não tem a experiência, não tem a frieza em determinados lances que são capitais. Eu acho que o tempo vai levar o Matheus Cunha a se tornar um goleiro pleno, mas por hora ainda não está totalmente, vamos dizer assim, preparado para assumir a titularidade do Flamengo, e especialmente no momento que você tem um goleiro do calibre de Agostinho Rossi. E essa contratação foi uma contratação difícil. O Flamengo negociou com o Boca não queria liberar para o Flamengo o jogador, porque o Boca entende que está reforçando um rival. A gente sabe como é que funciona essa rivalidade sul-americana, especialmente quando envolve os clubes Flamengo, Palmeiras, Boca, River. Então ninguém quer reforçar ninguém. Então foi uma contratação, não foi uma contratação fácil, foi uma contratação que envolveu a presença por mais de uma vez em rodada de negociação do diretor de futebol, Marcos Braz, e o Spindel, os dois, né, que trabalham juntos, e o Flamengo finalmente conseguiu trazer o goleiro. Mas São Paulo demorou demais a colocar ele como titular. Então, nesse jogo contra o Vasco, deu para notar. A atuação dele foi uma atuação
especialíssima, garantindo a vitória do Flamengo por 1-0. E pelo lado do Vasco, eu gostei muito do Veguete. Que centroavante. Centroavante de altíssimo nível. E não é de hoje, não. Eu já venho elogiando esse centroavante. E o próprio treinador do Flamengo elogiou, que é o Veguete. Um jogador que travou um duelo especial com o Fabrício Bruno. Por que ele travou um duelo especial com o Fabrício Bruno? Porque os dois ali, naquela postura, o Veguete é aquele centroavante que não arreda pé do lance, vai em todas, é um jogador viril sem ser desleal e disputa todas as bolas e tem um fundamento que eu vejo assim, que todo centroavante deveria ter, que é o cabeceio. É muito rico, esse fundamento que ele detém com muita, vamos dizer assim, com muita qualidade, porque a bola pode vir de qualquer jeito que ele está lá para conferir, e cabeceia muito bem. E o Fabrício Bruno, que foi bem no jogo, mas teve, naturalmente, uma dificuldade para marcar o Veguete. Em algumas circunstâncias da partida, os dois jogadores, a gente via a disputa entre eles ser até um pouquinho mais acirrada, porque os dois, eles jogam muito de uma forma viril, sem ser desleais, ambos, né? Eu me refiro ao Fabrício Bruno e o Veguete. E o Veguete, no lance de cruzada no meio da área, ele cabeceou e lá estava o goleiro Rossi do Flamengo para intervir e fazer uma defesa espetacular. Então, pelo que eu vi, foi um jogo de muita disputa, um jogo competitivo, e aquele jogo que o adversário que tem uma chance de gol, ele tem que ser letal, tem que marcar o gol. Foi assim que aconteceu. O Flamengo fez o seu gol, já no segundo tempo, já lá imagina ali pelos 30 minutos da segunda etapa, uma bola que foi tramada pelo lado esquerdo, o Gabigol, que entrou no jogo, entrou bem, por sinal, vale a pena destacar. Quando o Gabriel vai mal, a gente comenta, quando ele vai bem, a gente tem que elogiar. Quem sabe o Gabriel ganha um ânimo novo, ganha um alento novo, mudando a forma de jogar, Tite consegue enxergar o melhor posicionamento dele, porque eu acho que o Gabriel tem que ser centroavante, o Gabriel não tem que voltar para buscar jogo. Isso aí foi uma invenção que foi criada pelo Sampaoli, e eu acho que o Tite já percebeu que tem que ele botá-lo no comando de ataque. Então ele continuou a jogada, a bola acabou sobrando para o Gerson, que também esteve muito bem na partida, e bateu de canhota, e no cantinho, e um gol que o Flamengo comemorou demais, e mais do que merecido essa vitória, mais do que merecido comemorar, melhor dizendo. Por que comemorar? Porque foi um jogo difícil. Um jogo difícil. Então, todo jogo difícil tem que exaltar a qualidade da participação dos jogadores e a participação maior do time. Eu vejo o Flamengo melhorando a cada dia. São 2 jogos. É difícil ter um scout tão positivo como o treinador Tite está conseguindo. Em 2 jogos, venceu a primeira partida contra o Cruzeiro por 2-0 e venceu a segunda partida contra o Vasco por 1-0. O Vasco, em dado momento, ele procurou colocar o Flamengo defensivamente, o Vasco buscando ali empatar o jogo, pressionou o Flamengo, só que o Vasco, embora eu tenha elogiado a atuação do Vasco, eu sei que taticamente o Vasco esteve muito bem, mas eles, no jogo de domingo, eu creio que o Vasco insistiu muito nos cruzamentos por meio da área. Deveria variar algumas situações, algumas jogadas, e, portanto, o Veguete estava muito bem marcado, embora seja aquele centroavante que, por mérito próprio, ele é capaz de se desvencilhar de um lance e fazer o gol. Então, o Vasco insistiu demais nesse tipo de jogada, especialmente pelo lado esquerdo, onde o Wesley não conseguia marcar o Piton avançava, tinha um corredor livre. O Tite ainda tentou, colocou o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. O Luiz Araújo, o objetivo, a meu ver, dele era tentar fechar a marcação para não deixar que o Piton avançasse,
para cima do Wesley, e o Wesley teve muita dificuldade. Então esse foi o panorama do jogo, a meu ver. O Vasco insistindo demais pelo lado esquerdo. Aí, no momento em que o Luiz Araújo entrou, ele não exerceu essa função. Pelo contrário, o Luiz Araújo ficou mais preocupado em receber as bolas no ataque e no contra-ataque. Entrou muito bem, mostrou fibra, mostrou qualidade, e alternando sua posição dentro de campo. Ora jogando pelo lado direito, ora jogando pelo lado esquerdo, sempre com aquele espírito ofensivo. Naturalmente, ele recebeu essa orientação do Tite. E eu creio que o Luiz Araújo, hoje, no ataque, é a primeira opção de ataque. Tem que trocar, tem que tirar Bruno Henrique. Talvez a segunda, porque o Gabigol ainda está um pouquinho na frente dele. Então, mexeu, entrou o Gabigol, a suposição, no lugar do Pedro. Poxa, a segunda mexida tem que ser o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. Quando o objetivo é adotar uma postura ofensiva de ataque. Porque eu acho que o Cebolinha está perdendo espaço para o Luiz Araújo. Entrou muito bem, determinado, mostrando raça, vigor e técnica. É um jogador que eu acho que vai agregar muito. E com a forma como o Tite sabe tratar o jogador e sabe melhorar, potencializar a valência do jogador, eu acho que a tendência natural é que o Luiz Araújo, ele realmente tenha desempenhos ali decisivos na equipe do Flamengo, para a equipe do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo vai devagarzinho, né, almejando especialmente a busca da vaga na Libertadores de forma direta, né? E por outro lado, eu vejo também o Vasco, essa atuação que o Vasco teve contra o Flamengo, foi uma atuação que ele poderia ter vencido a partida também. Se não fosse a belíssima atuação segura do goleiro do Flamengo, o Rossi, né? Porque o Vasco chegou e marcou bastante, um time compacto, um time que não dá mais aquelas facilidades para o adversário trabalhar, e por essa razão eu vejo o Vasco em condições de permanecer firme na Série A. É lógico, tem que vencer as partidas, e isso naturalmente vai acontecer. Há alguns jogos que acontecerão nos domínios aqui do Vasco, e esses jogos têm que ser realmente revertidos, transformados em vitória. O Vasco não pode pensar em empatar. Mas pelo que eu vi o Vasco jogar, eu acho que o Vasco permanece na Série A da elite do nosso futebol. E depois, quem sabe, no momento em que sair dessa zona de sufoco, avançar mais e mais e buscar a vaga na Sul-Americana. Por que não? Então são essas minhas considerações, caros ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez eu mando aquele cordial boa tarde a todos aqueles que estão conosco, curtindo os nossos comentários. Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.